como a gente pode de verdade fazer a diferença no mundo? Uma pergunta acho que todo mundo se faz, né? É, E será que tem como saber se o que a gente tá fazendo pra ajudar tá dando certo, sabe? Tipo, se tá tendo um impacto real? é isso aí. Essa é a questão central. E o que me deixa intrigado é que a gente age com a melhor das intenções, mas às vezes esquece de dar um passo para trás e analisar se o que estamos fazendo está realmente dando resultado. Pois é. É como se a gente estivesse atirando no escuro. E para nos guiar nessa, vamos falar de altruísmo eficaz, uma ideia para a gente usar a razão e a lógica para descobrir as melhores maneiras de ajudar os outros. O altruísmo eficaz é meio que um guia, sabe? Ele nos desafia a ir além daquela vontade de fazer o bem e usar dados, evidências para ter certeza que estamos fazendo a coisa certa. E para esse papo, a gente vai se basear no livro Doing Good Better, do William McCaskill. Vamos desvendar as ideias e tem cada coisa interessante. Sim. Para começar, que lá a gente falar da Play Pump. É uma história que o livro conta logo de cara. Ah, Play Pump. Aquela bomba d'água que parecia uma ideia genial. Isso! Em 1989, o Trevor Field, lá na África do Sul, foi numa feira de agricultura com o sogro e viu um cara mostrando uma bomba d'água diferente. E aquilo fez ele lembrar de uma viagem que ele fez anos antes, quando ele viu um monte de mulher esperando por horas para conseguir água numa bomba movida a vento. Caramba. Só que naquele dia não tinha vento nenhum e as mulheres que tinham andado quilômetros precisavam de água, né? Claro. É de partir o coração, né? Total. Aí quando ele viu a Play Pump, que era uma bomba d'água que funcionava com um carrossel, tipo, as crianças brincando faziam a bomba funcionar, ele achou que tinha achado a solução perfeita. Parecia perfeito. Juntava a brincadeira com a necessidade básica da comunidade. Exato. O Phil ficou tão animado que passou anos investindo na Play Pump, instalando em várias comunidades na África. No começo, todo mundo adorou a ideia, parecia revolucionária, Faz sentido. mas com uma vida cheia de surpresas, né? Depois de um tempo, uma organização lá da Suíça, a SCAT, que entende de tecnologia, foi lá ver se a Play Pump estava funcionando de verdade. E sabe o que eles descobriram? Ninguém tinha perguntado para as comunidades se elas queriam uma Play Pump. Mas, gente, que erro básico, né? É! E quando perguntaram, muita gente preferia as bombas manuais que eles já usavam antes. Uma bomba manual simples conseguia bombear muito mais água por hora do que a Play Pump. Às vezes a tecnologia mais simples é a que funciona melhor. Sem dúvida. As mulheres de Moçambique reclamaram que, depois de um dia inteiro trabalhando, ter que ficar girando aquele carrossel para ter água era cansativo demais. Um jornalista até calculou que o carrossel precisaria girar 27 horas por dia para dar conta da demanda de água. 27 horas. Mas como? Pois é. A Play Pump exigia muito esforço e não fornecia água suficiente. A lição aqui é que boas intenções não são suficientes. A gente tem que analisar se o que estamos fazendo está funcionando. É verdade. Essa história da Play Pump é um exemplo de como as nossas soluções, mesmo que pareçam boas, podem ser muito menos eficazes do que outras. A gente precisa ir além da intuição e procurar o que realmente funciona. É isso aí. E falando em analisar o que funciona, vamos falar do Michael Kramer e do trabalho dele com a educação no Quênia. Legal? No começo, ele descobriu que vários programas de educação, que pareciam óbvios, não estavam dando certo. Que frustrante. Pois é, mas ele não desistiu. Aí um amigo dele sugeriu uma coisa diferente: testar a vermifugação. Vermifugação. Mas o que isso tem a ver com a educação? É, parece estranho, né? Mas a verdade é que vermes intestinais afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, principalmente em países mais pobres. Nossa. Eles não matam, mas deixam as crianças doentes, fracas, e isso impacta o aprendizado. Entendi. E sabe o que é mais incrível? O remédio para verme é super barato. É sério. Dá para tratar as crianças na escola mesmo, com uns poucos centavos por ano. Nossa, que solução simples. Pois é. E o Kramer percebeu que, tratando os vermes, a saúde das crianças melhorava e elas conseguiam aprender melhor. Faz todo sentido. E o trabalho dele teve um impacto enorme. A pesquisa dele inspirou uma nova forma de pensar sobre desenvolvimento, mais focada em testes e resultados. E ele ajudou a criar o Poverty Action Lab, lá no MIT, e a iniciativa The Worm the World. Que legal. A The Worm the World já tratou mais de 40 milhões de crianças. É um exemplo incrível de como a pesquisa pode se transformar em ação real. É inspirador ver como a gente pode usar a ciência para resolver problemas importantes. E por falar em problemas importantes, a gente precisa ter uma noção da escala da pobreza global, né? Sim, sim. O Banerjee e o Duflo, também do MIT, fizeram uma pesquisa em vários países e descobriram que a maioria das pessoas extremamente pobres vive com menos de $2 por dia. Nossa, Eles comem muito pouco, menos da metade das calorias recomendadas. que situação difícil. E a expectativa de vida em alguns países da África é de 56 anos, bem menor do que nos países mais ricos. Esses números mostram a urgência de combater a pobreza. Exato. E aí entra um conceito importante, o bem-estar subjetivo.
Basicamente, o quanto as pessoas se sentem felizes e satisfeitas com a vida. E os estudos mostram que o bem-estar aumenta com a renda, mas essa relação não é linear. Como assim? Tipo, se você ganha R$ 1.000 por mês e seu salário dobra, você vai ficar muito feliz, né? É. Mas se você já ganha R$ 10.000 e seu salário dobra, a felicidade que você vai sentir não vai ser tão grande assim, proporcionalmente. Entendi. Isso significa que um aumento pequeno na renda de quem é muito pobre tem um impacto enorme no bem-estar deles. Faz sentido. Por isso que investir em programas que ajudam as pessoas a sair da pobreza é tão importante. E aí a gente se depara com um dilema. Com tantos problemas no mundo, como escolher onde investir nosso tempo e dinheiro? É verdade. O livro compara essa situação com o que o James Orbinski, um médico, passou durante o genocídio em Ruanda. Ele tinha que decidir quem receberia tratamento, já que os recursos eram limitados. Era uma escolha terrível entre a vida e a morte. Nossa, que situação angustiante. Pois é. E a gente também precisa fazer escolhas difíceis. Com tantos problemas no mundo, precisamos decidir quais causas apoiar. Mas como fazer isso de forma racional? Os economistas criaram uma ferramenta chamada Q-Adley, que significa anos de vida ajustados pela qualidade. A ideia é que a gente pode ajudar as pessoas de duas formas, prolongando a vida delas ou melhorando a qualidade de vida. Interessante. Os QLAs medem o impacto de diferentes intervenções de saúde, levando em conta a expectativa de vida e a qualidade de vida. Me dá um exemplo. Imagina que você tem R$ 10.000 para doar e pode escolher entre financiar um tratamento para AIDS que prolonga a vida de uma pessoa em 5 anos ou uma cirurgia que previne a cegueira de outra pessoa. Difícil escolha. Usando os QLAs, a gente pode calcular o impacto de cada doação em termos de anos de vida, ganhos e qualidade de vida. E aí podemos tomar uma decisão mais racional, baseada em dados. Os QLs ajudam a gente a comparar o impacto de diferentes causas. Exatamente. Às vezes a gente se depara com escolhas difíceis. O autor do livro conta que ele doava para uma ONG que tratava fístula obstétrica na Etiópia. Ele se sentia conectado com a causa, mas depois percebeu que o dinheiro dele teria um impacto maior se fosse doado para outra organização. Caramba, foi uma decisão difícil, mas ele escolheu seguir a razão. Às vezes a gente precisa abrir mão das nossas preferências pessoais e focar no que vai gerar mais impacto. Exato, e o livro mostra que a diferença no impacto entre as causas pode ser enorme. Tem intervenções de saúde que são 100 vezes mais eficazes do que outras. 100 vezes. Que diferença. Pois é. Por exemplo, distribuir redes mosquiteiras para prevenir a malária é muito mais eficaz, em termos de custo-benefício, do que tratar o sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer. Nossa. E essa é uma das ideias centrais do altruísmo eficaz. A gente tem que procurar as causas mais negligenciadas, aquelas que recebem pouco investimento, mas que podem ter um impacto enorme. É, tipo, doar para uma ONG famosa que já recebe muitas doações pode ter um impacto menor do que doar para uma ONG pequena que está fazendo um trabalho incrível, mas que ninguém conhece. Exato. E aqui entra a lei dos retornos decrescentes. Basicamente, quanto mais recursos a gente investe em uma causa, menor é o impacto de cada investimento adicional. Tipo, se uma cidade é atingida por uma enchente, as primeiras doações são muito importantes, mas depois de um tempo a cidade já tem recursos suficientes e as doações adicionais não fazem tanta diferença. Isso aí. E o mesmo acontece com as causas sociais. Por exemplo, doar para ajudar vítimas de um desastre natural pode ser menos eficaz do que doar para uma ONG que combate a fome na África. Faz sentido? As pessoas se comovem com desastres e acabam doando muito dinheiro para essas causas. É verdade. Mas a gente tem que lembrar que a pobreza mata milhares de crianças todos os dias e essa causa recebe muito menos investimento. É importante a gente ter essa consciência, né? E o livro também mostra que nem sempre a nossa intuição é a melhor guia para fazer o bem. É verdade. Tem um programa chamado Scared Straight, que levava jovens delinquentes para visitar prisões para eles verem como era a vida lá e se assustarem. Parece uma boa ideia, né? Pois é. Mas as pesquisas mostraram que o programa não só não funcionava, como podia até aumentar a criminalidade. Nossa. Os jovens acabavam se identificando com os presos, em vez de se assustarem. A gente precisa ter cuidado com as nossas ideias pré-concebidas. Total. E por fim, o livro fala de ganhar para doar, que é a ideia de que a gente pode fazer a diferença escolhendo uma carreira que nos permita ganhar muito dinheiro para depois doar uma parte significativa. Interessante. Tipo, se você é bom em finanças, pode trabalhar em um banco e doar uma parte do seu salário para ONGs eficazes. Faz sentido. O importante é a gente usar nossos talentos e recursos para gerar um maior impacto positivo no mundo. E essa é a mensagem principal do altruísmo eficaz, né? Pensar de forma estratégica sobre como a gente pode fazer o bem. Exatamente. E aí fica a pergunta para você que está nos ouvindo: como você pode usar seu tempo, dinheiro e talento para fazer a diferença no mundo? Essa é a pergunta que fica. O que a gente pode fazer para deixar o mundo um lugar melhor?
Obrigado por acompanhar o The Deep Dive. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a fazer o bem de forma mais eficaz. Até a próxima. Até mais!